Fala pessoal, tudo bem? Então, vou fazer uma resolução aqui, né, de algum exercício, alguns exemplos envolvendo a radiciação, certo? Onde a gente tem o que, né, uma radiciação aí de denominadores, certo? Observando aqui, pessoal, 5 dividido por raiz de 5, o que que a gente precisa fazer, né? Meu Deus, e agora? O que que eu preciso fazer para me resolver isso daí? Mas, pessoal, não precisa ficar, né, abalados, que é uma coisa simples, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é eliminar essa raiz de 5 aqui do denominador. Como eu faço isso daí, né? Existe um método por radiciação, que você faz o quê? Para eliminar o denominador, né, a raiz do denominador, você multiplica, né, o, o meu numerador com o meu denominador pela raiz que eu quero que suma, entendeu? Que eu quero eliminar essa raiz. Então, para me eliminar essa raiz, eu preciso multiplicar o numerador, né, e o denominador por quem, né? Pela raiz de 5. Então, fazendo a multiplicação, eu preciso multiplicar aqui por raiz de 5 e aqui embaixo por raiz de 5, certo? Então, radiciação de quociente aqui. Então, o que a gente precisa fazer? É eliminar a raiz do denominador. Eliminando, eu preciso multiplicar o meu numerador e meu denominador por quem? Pela raiz do meu denominador, certo? Então, 5 vezes raiz de 5, né? E 5 vezes raiz de 5. Então, fazendo isso, vai ficar o quê? 5, né? Em multiplicação de frações, eu multiplico, né, numerador com numerador, denominador com denominador. Tranquilo? Então 5 vezes raiz de 5 vai ficar 5 raiz de 5. Beleza? E aqui, né, lembra que a gente tem produto de radiciação, né? Então o que eu, né, produtos de radicais aqui, o que eu posso fazer? Lembrando que eu preciso ter quem? O mesmo índice, então o meu índice é o quadrado e aqui também é o quadrado. Então o que eu faço? Eu consigo transformar em somente uma raiz, que é o quê? Que é o produto de 5 vezes 5. Tranquilo? Então 5 resolvendo isso, 5 vezes raiz quadrada de 5, eu vou ter o que? Dividido, né? Fazendo a parte interna, 5 vezes 5, 25. Tranquilo? Então, melhorando, a gente conhece quem, né? A raiz quadrada de 25, que é 5. Cortando 5 com 5, eu fico somente com raiz de 5. Viu que perfeição, pessoal? A gente conseguiu tirar o que? A raiz do denominador e acabamos com ela no denominador, ficamos com um resultado bem mais bonito, né? E, pessoal, um outro exemplo, né? A parte de baixo aqui, nessa expressão, o que a gente precisa fazer? Lembrando que aqui não é aquela propriedade de radiciação de radiciação, né? Então, o que é? Você tem uma raiz, né? A radiciação radical de um radical, ó, é como se fosse isso daqui, né? Então, eu tenho uma raiz externa, dentro dela eu tenho uma outra raiz. Aí eu faço o quê? Produto de, né? Tem radical dentro de radical, então eu faço o produto dos seus índices, tranquilo? E isso daqui é diferente, certo? Disso daqui. Então aqui, pessoal, está vendo que a gente tem raiz quadrada de 2 vezes raiz de 6. Opa, agora a gente tem um 2 aqui. O que a gente faz com esse 2, certo? Então esse 2 nada mais é o que? Para mim conseguir chegar ao que em radical de radical, né? Uma radiciação de uma radiciação, a gente precisa deixar o que? Onde a gente consiga fazer o produto do índice das minhas raízes. Como que eu faço para me tirar esse 2 aqui? Esse 2 que está multiplicando 2 vezes raiz de 6, eu levo ele para onde? Para dentro da raiz interna. Então eu tenho a minha raiz externa, certo? O meu 2 ele vai passar para dentro da raiz, mas como assim, né? Toda vez que eu for passar, né, esse 2 está multiplicando essa raiz aqui, não está? Então, para me passar ela para dentro dessa raiz, né, que é a raiz de 6 aí, ela vai entrar com um expoente o quê? Né, com o índice da minha, né, o expoente do índice da minha raiz, certo? Então, eu tenho minha raiz externa permanece aqui, certo? Permanece tranquilamente. E esse 2 eu vou passar para dentro dessa outra raiz aqui.
Então isso vai ficar o quê? 6 que multiplica, né? Toda vez que você for lá, ele passar para dentro, ele vai passar no processo de multiplicação. E toda vez que eu vou colocar ele para dentro da raiz, ele recebe quem? Né? O índice. Então o expoente dele, né, o 2 aqui, que vai passar para dentro da raiz, ele vai receber o expoente o quê? Do índice da minha raiz. Então ele vai receber o quê? O 2 ao quadrado. Tranquilo, certo? Isso tudo lembrando que é dentro de uma outra raiz. Show de bola? Agora a gente tem aqui, ó, radical de radical, né? Uma raiz dentro dela uma outra raiz. Resolvendo isso aqui é só fazer o produto dos índices. Quem que é o produto dos índices? Quando não aparece nada é 2, certo? Bacana. Então a gente vai ter uma raiz o que? Quarta do que? De 6 ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4. Tranquilo que isso vai dar uma raiz quarta de 24. Tranquilo? Show de bola, né? Nem dificuldade nenhuma. Essa outra expressão aqui, pessoal, é o seguinte. Eu tenho que um produto de radicais, certo? Né? Um produto entre radiciações ali. Mas eu consigo fazer essa multiplicação, formar somente uma raiz? Não. Por quê? Porque a gente tem um índice das nossas raízes diferente, certo? Então a gente não pode fazer isso daí. Se caso aqui fosse 3, né, aí sim tudo bem que a gente aí ficaria, né, uma raiz cúbica de 6 vezes 3. Tranquilo? Mas não é desta forma. Beleza, mas o que eu preciso fazer para mim, né, melhorar, conseguir resolver essa minha expressão? Eu preciso deixar o quê? Né? No mesmo índice, né? As duas raízes com o mesmo índice para me conseguir fazer uma resolução dessa expressão. Mas como eu faço isso daqui se eu tenho 3 aqui, 2 aqui? Calma, calma que não tem dor de cabeça nenhum. Vamos lá. Fazer um MMC de 3 o que? Quando não tem nada é 2, certo? Então 3 e 2, certo? Então eu divido por 2, né? E o 3 continua, aqui vai ficar 1 e por 3 que vai dar 1, que vai dar 1. Então isso vai dar um MMC o quê? De 6. Beleza? Como que a gente vai saber que número eu vou multiplicar aqui, né? Para me deixar os expoentes iguais nos dois lados. Então vamos fazer o quê? O meu MMC não deu 6, vou fazer 6 dividido aqui, ó, por 3. 6 dividido por 3, isso vai ser igual a 2. Então eu sei que eu vou multiplicar esse meu índice o que por 2. Se eu multiplico o meu índice, eu também tenho que multiplicar quem? O expoente ali do radicando, entendeu? Que o que? Quando não tem nada é 1 vezes 2. Tranquilo? Então, lá possui uma propriedade, pessoal. Vamos supor que um expoente n, certo? Que vai estar sendo elevado a, né, um radicando de a elevado a n. Raiz enésima de a elevado a n. Tranquilo? O que eu posso fazer, pessoal? Né? Pela regrinha, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar com um valor aqui em cima, sendo que eu multiplique aqui o meu expoente aqui também, certo? E também posso fazer o seguinte, né? Raiz enésima de a elevado a m, como eu posso dividir, né, o meu índice, né, por um número, como eu também posso dividir, né, o meu expoente lá do meu radicando também por esse número. Lembrando que quando você se divide o índice, você precisa dividir quem? O expoente também. Se você multiplica o índice, você também precisa multiplicar o expoente também do radicando. Lembrando que isso serve para quê? Justamente para a gente resolver esta situação aqui, certo? Então a primeira coisa, a gente não consegue fazer a resolução disso, então a gente faz o quê? A gente precisa deixar os meus radicais, né, o índice das minhas raízes, iguais para eu poder resolver essa expressão, certo? Então o que a gente precisa fazer? Beleza, né? A gente não sabe, né? A gente tem um índice 3 aqui da outra raiz 2. Então, para a gente saber qual o número multiplicar, né, de maneira fácil, para não ficar chutando números, né? Então você faz o quê? Faz um mínimo múltiplo comum aí, ó, do que? De 3 e 2, que vai dar 6.
Mas agora o que eu faço? Então eu descobri meu mínimo muito comum, 6. Se 6 eu dividir por esse índice aqui, eu acho quem? O meu fator comum, certo? Então eu tenho que é 2, só que eu tenho que multiplicar o meu índice e também multiplicar quem? Né? O expoente do meu radicano aí, certo? Então beleza, então isso vai ficar o quê? Bonitinho, vamos mexer na primeira expressão, que vai ficar 3 vezes 2, que vai dar 6, certo? Raiz sexta do quê? De 6 ao cubo. Tranquilo? E agora o que a gente precisa? O cubo não, né? Ao quadrado. Lembra? 2 vezes 1 vai dar 2. Vezes quem? Opa! Eu preciso deixar o que? A minha raiz também com índice, né? 6, né? Para mim conseguir fazer a resolução dessa expressão. Então, se a gente dividir aqui 6 por 3, que nós achamos que não é esse valor de 2, e se a gente agora fazer 6 dividido por 2 aqui, que é o índice da minha outra raiz, que vai ser igual ao que? A 3. Pronto, não tem dificuldade nenhuma. Se é 3, eu multiplico o meu índice. Lembrando, se eu multiplico o meu índice, eu preciso multiplicar quem, né? O expoente ali do meu radicando. Então, quando não tem nada, é 1 vezes quem? 3. Show de bola. Então, vezes o que? Melhorando aquilo lá, eu tenho o que? 2 vezes 3, 6, certo? E 3 vezes 1, 3, que eu vou dar 3 ao quadrado. Que perfeição, a gente chegou numa resolução perfeita, linda, maravilhosa. Certo? Então, como se resolver agora? Agora a gente tem o que? Raízes com o mesmo índice, né? Produto de radiciação ali, ó, radicais, né? Um produto entre raízes que possuem o que? O mesmo índice. Aí eu posso fazer, certo? Então isso daí, meu pessoal, vai ficar o que, né? Eu tenho raiz sexta, certo? Então, meus queridos, então, terminando a resolução, isso vai ficar o que, né? Que isso, raiz sexta de 6 o que, né? Ao quadrado vezes quem? Raiz sexta de 3 elevado ao cubo. Tranquilo? Porque lembra lá, a gente fez aqui, multiplicou por 2, através a gente encontrou o MMC, e aqui a gente multiplicou 2, que o índice aqui por 3. Certo? Lembrando que multiplicando meu índice, eu preciso multiplicar aqui também o expoente do meu radicando. Beleza, agora pessoal, perfeitamente, a gente tem raízes, né, com índices iguais, um produto entre elas, então eu consigo transformar em somente uma raiz sexta, conservo a minha raiz e faço o produto, né, dos meus números aí. Tranquilo que isso vai me dar um resultado do que aí, pessoal? Que perfeitamente, né? Então eu vou ter uma raiz sexta do que 6 ao quadrado é quanto? 36. 3 ao cubo é 27. Então eu vou ter uma raiz sexta de quanto? De 972. Tranquilo? Show de bola? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, certo? Pode mandar mensagem a hora que for. Pode, esquenta a cabeça não. Vamos aprender juntos, certo? Vamos devagarzinho. Um grande abraço aí e até a próxima aula.